Olá, queridos, essa é mais uma aula do nosso bloco de aulas de redação. Nós já falamos sobre narração e agora vamos falar sobre mais dois tipos textuais, que são a descrição e a dissertação. Queridos, já falamos de narração em outra aula, já sabemos que a narração é o tipo textual que conta um fato e agora nós vamos falar sobre mais dois tipos textuais também muito presentes nas redações, nas provas objetivas de modo geral. Primeiro falemos sobre a descrição. Vejam só, a descrição é o ato de descrever alguma coisa ou alguém, ou seja, é o ato de prover características. Toda vez que eu procuro caracterizar um objeto, uma coisa, uma pessoa, eu estou fazendo uma descrição. Normalmente a descrição ela vai estar muito presente junto com a narração. Como assim? Normalmente quando nós narramos, quando contamos um fato, também, de certa forma, descrevemos alguma coisa. Exemplo, se eu começo a fazer uma história, a narrar um fato e digo: hoje eu estava caminhando por uma rua escura, eu começo a contar este fato, o fato de estar caminhando numa rua, e eu digo que essa rua é escura. Então, de certa forma, eu estou narrando, mas essa minha narração tem traços descritivos, porque eu disse como essa rua era. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a descrição, normalmente, ela vai estar um pouco presente em textos que não são naturalmente descritivos, ok? Bem, mas uma descrição pura é aquela que visa caracterizar um objeto, uma coisa, uma pessoa, um animal. Ok? Por exemplo, eu posso olhar para este monitor e dizer: o monitor é grande, o monitor é preto, o monitor é novo. Quando eu uso as palavras grande, preto e novo, eu estou provendo, eu estou enumerando características. Então, eu estou descrevendo. Vejam só. O texto descritivo apresenta detalhes, levando o leitor a imaginar o que está sendo descrito. Olha só, o que é que nós podemos descrever? Objetos. Um exemplo, o sofá era espaçoso, de cor vermelha, muito macio e com revestimento de couro. Então, a partir dessas características, eu posso imaginar como era esse sofá. O que eu quero que vocês entendam é que uma descrição bem-sucedida é aquela que dá detalhes precisos sobre aquilo que está sendo descrito. Então, numa descrição, quanto mais detalhes, melhor. Nós também podemos descrever pessoas ou animais. Exemplo, Marisa tem cabelos longos, castanhos e ondulados. Seus olhos são negros e brilham intensamente. Vejam só, eu também posso perceber, também posso imaginar, a partir dos adjetivos utilizados, como é Marisa. A descrição normalmente é feita através de adjetivos que podem ser acompanhados ou não por advérbios de intensidade. Maria é bonita. Maria é muito bonita. Bonita é um adjetivo e serve para descrever Maria. Mas essa descrição ela ainda está um pouco falha, ainda está um pouco vaga. Mas se eu disser que Maria tem olhos negros, cabelos vermelhos, é alta, tem pés grandes, braços largos, essa descrição é uma descrição bem mais eficaz. E por quê? Porque eu dei mais detalhes sobre Maria. Então entendam, uma descrição bem-sucedida é aquela que detalha bem, que caracteriza bem o objeto ou a pessoa que está sendo caracterizada, descrita no texto. Mas nós também podemos descrever sentimentos e reações. Exemplo, Carla mostrava-se nervosa naquele dia especial, seu coração disparava de ansiedade, parecia uma criança em seu primeiro dia de escola.
Eu estou descrevendo Carla nesse momento de nervosismo. Como é que ela agiu quando ela estava nervosa? Ó, ela estava nervosa, o seu coração disparou. Vejam, nesse terceiro exemplo nós temos uma narração, mas uma narração com fortes traços descritivos. Uma narração que tem muito mais de descrição do que de narração. Porque o fato que está sendo narrado é apenas o fato dela estar nervosa. Todo o resto do texto é descrição. São espécies de comparações que servem para descrever o sentimento de Carla neste momento. Nota: como se vê, a descrição pode ser física, como nesses dois exemplos, e normalmente a descrição é física mesmo, tá? Ou ela pode ser uma descrição psicológica, emocional, espiritual, como é o caso do terceiro exemplo. Vale salientar que a descrição ela acontece muito mais assim do que assim. Ok, mas nós também vamos falar sobre a dissertação. Entendam, temos três grandes tipos textuais. A narração, que já falamos em outra aula, a descrição, sobre a qual acabamos de falar, e a dissertação. Gente, a dissertação é primordial em qualquer prova, qualquer concurso, qualquer vestibular. Normalmente, o exame da escrita, a avaliação da escrita, se dá por meio de um texto dissertativo. A própria prova do Enem, o vestibular ao qual vocês se submetem, a própria prova de redação é composta por uma dissertação argumentativa em prosa. E o que isso quer dizer? Bem, é uma dissertação argumentativa porque é aquela que vai trazer argumentos, é aquela que vai trazer razões pelas quais uma tese, um ponto de vista formal vai ser defendido. Então, a dissertação argumentativa é aquela que vai defender uma tese. Ok, dissertação argumentativa em prosa, porque existe o texto em prosa e o texto em verso. Vamos lembrar? O texto em prosa é aquele escrito em parágrafos, o texto em verso é aquele escrito em verso, estrofe, com rima, com ritmo. Então, quando a prova do Enem, a prova de redação vem e pede para que vocês façam uma dissertação argumentativa em prosa, eles pedem para que você faça uma dissertação, um texto formal, informativo, expositivo, argumentativo, que também traga argumentos, em prosa, porque deve ser escrita em parágrafos. E vejam só, uma dissertação, seja ela expositiva, informativa, argumentativa, uma dissertação ela deve ter por obrigatoriedade a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essas três partes. Normalmente, a introdução é formada por um parágrafo mais curto, que neste parágrafo, este parágrafo vai trazer informações gerais acerca do assunto a ser tratado, do tema a ser tratado. Em questão do Enem, no caso do Enem, a introdução da dissertação argumentativa em prosa traz uma visão geral acerca do tema e traz também a chamada tese, que é o ponto de vista formal. Em relação à prova do Enem, o que vocês devem lembrar é que existe um problema social ali sendo tratado. Você vai ter que perceber esse problema social através do tema, certo? E a partir desse problema social, vocês devem dar uma visão geral acerca dele e já posicionar-se acerca desse tema. No caso do ano passado, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, percebam, a persistência da violência contra a mulher. O problema não era apenas a violência em si, mas uma violência que era persistente, ou seja, que já dura há muito tempo. Então, na introdução, os candidatos deveriam se posicionar acerca disso, né? Dar um panorama geral acerca, falar de maneira geral acerca dessa persistência da violência, inclusive afirmar que a violência é realmente persistente e posicionar-se acerca dessa persistência. Por que a violência contra a mulher é persistente? O que faz a violência contra a mulher ser persistente? Certo? Vejam só, feita a introdução, esse parágrafo mais curto, esse parágrafo, como diz o nome, introdutório, que traz uma visão geral, que traz o tema lá bem exposto,
Quando o avaliador lê a introdução da dissertação, só com a introdução ele deve saber sobre o que você vai falar e qual posicionamento você adota. E lembrem-se, de modo formal, de preferência, a redação escrita em terceira pessoa do singular. Ok? Então, ao ler a introdução, o que o avaliador deve perceber? Que você deixou claro o tema a ser tratado e o posicionamento que você adota. Ok? Normalmente, a introdução é feita em um parágrafo de até mais ou menos 7 linhas, baseando-se na estrutura do Enem. Tudo bem, mas a dissertação só tem introdução? Não, ela também tem o chamado desenvolvimento. Olha só, o desenvolvimento, ele é dividido em parágrafos, dois ou três normalmente, e aí entendam que essa medida que eu estou dando a vocês é muito em relação ao vestibular, a esse vestibular e a outros, ao vestibular da FUVEST, ao antigo vestibular da UPE. Normalmente as provas de qualquer concurso trazem uma dissertação, e normalmente essa dissertação vai seguir essa estrutura que eu estou falando para vocês. Introdução, normalmente todas as dissertações elas seguem introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? As dissertações das provas do vestibular vão trazer a introdução, sobre a qual nós já falamos, e o desenvolvimento que é dividido em parágrafos. E o que vai haver, o que vai existir nesse desenvolvimento? No caso do vestibular, esse desenvolvimento trata de quê? De argumentos. No caso da dissertação argumentativa, reiterando, estamos falando de vestibular. E o que seriam os argumentos? Os argumentos são as razões pelas quais o candidato, o autor do texto, adota determinado ponto de vista. Então, lá no ano passado, no vestibular, acerca da persistência da violência, a maioria dos candidatos defendeu que essa violência existe, que ela é realmente persistente e possivelmente os candidatos lançaram causas para isso. Mas por quê? Porque o Estado não é aparelhado, porque existe falta de rigidez na própria Lei Maria da Penha, que é uma lei nova, pouco efetiva, por causa da falta de delegacias da mulher. Então vejam, todas essas informações que eu estou falando, que eu estou expondo aqui, são motivos pelos quais se defende que a violência contra a mulher é persistente. Outro argumento muito utilizado também foram os dados que, embora exista uma lei que proteja as mulheres, esses dados não efetivamente diminuíram. Eles diminuíram, mas não de uma maneira satisfatória. O desenvolvimento, ele traz esses argumentos normalmente estão divididos em 2 ou 3 parágrafos, eles são bem detalhados, muitos argumentos trazem um grau de descrição um tanto significativo, porque é muito importante que numa dissertação, quando você está expondo uma ideia, quando você está defendendo uma tese, é muito importante que você deixe tudo muito claro, todos os argumentos, todas as razões pelas quais você defende determinado ponto de vista, certo? Além do desenvolvimento, que no caso do vestibular deve ter 2 ou 3 parágrafos, nós também temos a conclusão. A conclusão é a hora de fechar aquilo que você está dizendo, de concluir de maneira propriamente dita. No caso do vestibular, não é somente um fechamento, mas há também a necessidade de que você sugira propostas de solução, medidas que podem amenizar ou resolver o problema ali colocado. Então, ano passado, acerca da violência, da persistência da violência contra a mulher, era necessário que os candidatos, de uma maneira geral, sugerissem medidas práticas, aplicáveis, execuíveis acerca deste problema. Como vamos resolver o problema da persistência? Como diminuir os casos de violência contra a mulher? Então percebam, a dissertação ela traz uma ideia, ela fala sobre uma ideia, o foco da dissertação é uma ideia e você vai defender o texto inteiro. Trato aqui da dissertação argumentativa, que é a mais comum. Agora, existem dissertações que são meramente expositivas, como é o caso, por exemplo, de um resumo. O resumo ele é um texto informativo que não traz argumentos, que normalmente é uma paráfrase de um outro texto, certo? Então, existem vários gêneros dissertativos, mas hoje, falando da tipologia da dissertação e dando esses detalhes, eu me refiro à prova que mais interessa a vocês, que é a prova do vestibular. Então lembrem-se, normalmente essa prova
ela tem até 30 linhas e é preferível que vocês escrevam 30 linhas. Essa prova deve ser dividida em mais ou menos 4 ou 5 parágrafos, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão, e esse parágrafo de conclusão deve trazer essas soluções que são soluções execuíveis, praticáveis, que podem ser aplicadas, soluções que não são a longo prazo, mas a médio e curto prazo, soluções essas, inclusive, que devem defender, que devem guardar os direitos humanos. Ou seja, você não pode sugerir a perda de liberdade total, você não pode sugerir a morte, você não pode sugerir a lesão corporal, nem pode sugerir como solução nenhum tipo de crime, ok? Se você tem a posse dessas informações sobre a dissertação, você já está pronto para, em linhas gerais, escrever a redação do vestibular. E aí, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre gêneros textuais, nós vamos falar sobre gêneros literários, a diferença entre os gêneros literários e os gêneros não literários. Nós vamos falar mais detidamente sobre os outros gêneros dissertativos, aqueles que não são argumentativos. Mas essa e outras aulas vocês vão conferir no site do colégio, colégiointerativo.com.br.